Eu acredito que esse evento é importante como todos os eventos históricos. Eu acho que é o seguinte, a história em geral é importante, né? Não só a história dos imigrantes italianos, mas também dos imigrantes italianos, né? Mas eu acredito que a história dos judeus, a história do povo brasileiro, a história dos afrodescendentes, a história dos indígenas, enfim, a história em si é importante, né? Para nós podermos nos entendermos hoje, né? Sabermos em que pé que estamos, né? De onde viemos, né? Como chegamos até aqui. Eu acredito que a história tem um papel muito importante. Essa relação da imigração italiana com o café foi um conjunto de fatores, uma coincidência histórica, né? Então, o que acontece? O boom do café se dá no século XIX, né? Principalmente no segundo reinado, e é o momento em que está acontecendo toda os movimentos para acabar com a escravidão no Brasil, as pressões da Inglaterra para acabar com a escravidão no Brasil. E, ao mesmo tempo, tinha-se uma veiculação de ideias racistas, né, dizendo que o Brasil tinha que embranquecer a raça por meio da importação de imigrantes europeus, né? Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo, né? Por isso acaba se optando por trazer o imigrante ao invés de querer aproveitar o liberto, né? A pessoa escravizada que depois foi liberta. O ciclo econômico em que se dá o processo de abolição da escravidão é o ciclo do café. Então a atividade em que você precisava de emprego de mão de obra era o café. E nessa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, optou-se, né, no caso de São Paulo, e em alguma medida também em Minas, não totalmente, mas em parte, pela importação do imigrante europeu, em sua maioria italiano. Bom, é um trabalho chamado Nem Brás Nem Flores, da Rosa Guadalupe Urdaeta, uma dissertação de mestrado, foi feita pela USP, e ela defende que a hospedaria de imigrantes ela é uma peça central na máquina de imigração. Então, quem controlava a hospedaria de imigrantes em São Paulo era o presidente da Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo. E quem controlava a hospedaria controlava o fluxo de mão de obra. Então, por isso é uma peça central. Ele tinha o poder de encaminhar essa mão de obra para onde ele achasse mais interessante.